Olá! Em 2020, além do centenário de Clarice Lispector, nós comemoramos 60 anos de lançamento do livro Laços de Família, que veio a público em 1960 e no ano seguinte, 1961, conquistou o Prêmio Jabuti, maior prêmio de literatura nacional. Contendo 13 contos, é considerado pela crítica como um dos livros que contém algumas das mais importantes obras-primas em narrativas breves. Traduzido para vários idiomas, saiu pela primeira vez em edição portuguesa no ano de 1989, com prefácio da grande escritora Lídia Jorge, que escreveu o seguinte, lerei rapidamente aqui a citação de um trecho. Abre aspas. Entre nós, poucos são aqueles que têm de Clarice outra referência que não seja o nome. E, no entanto, trata-se de um dos mais singulares escritores da nossa língua. As razões deste clamoroso desconhecimento não podem deixar de se inscrever na contenciosa fraternidade que existe entre Brasil e Portugal e que leva a que, salvo raras exceções, as ligações em cultura se produzam pelas cinturas mais frágeis ou já canônicas. Fecha aspas. A escritora Lídia Jorge, então, é um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Premiadíssima, não vou mencionar todos os seus prêmios, porque não haveria tempo. Vou referir apenas o último, que foi agora, neste ano, o prêmio da FIL, Feira Internacional do Livro de Literatura de Línguas Românicas. É a feira literária mais importante do mundo hispânico, em Guadalajara. Lídia Jorge é autora de 12 romances, sendo que o seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, completa 40 anos neste ano também. Então, há várias coincidências de datas. Ela é autora de 12 romances, 6 livros de contos, ela escreve crônicas, ensaios, teatro, literatura infantil e poesia. Eu tive o privilégio de estar no lançamento do seu livro de poesias, O Livro das Tréguas, no ano passado, em Lisboa. Um livro belíssimo, de grande sensibilidade e plasticidade. Eu fiz um contato com a Lídia Jorge e perguntei se ela poderia dizer algumas palavras sobre Clarice Lispector em nome desse prefácio que ela havia feito em 1989. E a Lídia Jorge, generosamente, não disse apenas umas palavras, disse muitas e preciosas palavras numa avaliação belíssima, extremamente humana, da obra de Clarice Lispector. Eu gostaria de agradecer profundamente, dizer que é uma grande honra contar com a presença da grande Lídia Jorge aqui conosco nessas homenagens a Clarice Lispector. Muito obrigada. Ouçamos agora o que ela preparou para nós. A obra de Clarice Lispector começou a ser divulgada na Europa Ocidental, sobretudo a partir do final dos anos 80. No início dos anos 90, eu estive em Paris e falei com uma jornalista que tinha anos antes entrevistado a Clarice. E então essa jornalista disse-me que, mais impressionada do que pela obra, tinha ficado com o aspecto de Clarice Lispector. E referiu que a Clarice Lispector apareceu-lhe para uma entrevista de tal forma maquilhada que não se via nada da sua própria pele. E a sua interpretação é que Clarice Lispector queria esconder-se do mundo. Tivemos uma longa conversa e nessa altura a minha interpretação era aqui ainda hoje, é que, pelo contrário, isso teria acontecido, como tanta gente confirma, que se maquilhava profusamente, não para se esconder, mas para se mostrar. Toda a obra de Clarice Lispector é uma espécie de permanente e repetida experiência de atingir um ponto escondido, que é, no fundo, a natureza do ser. A natureza do ser, que é mais do que humano, o ser em todas as dimensões da vida.
E se não fosse ofensivo, eu diria que toda a obra de Clarice parece como uma espécie de um long striptease, em que é a sua pessoa o canal fundamental para essa experiência de conhecimento que ela tenta fazer e, ao mesmo tempo, uma experiência de conhecimento que é também uma espécie de grande prece de compaixão por toda a natureza e por todos os seres e por toda a criação. E nisso, nessa espécie de entrega, como uma espécie de necessidade absoluta de falar para encontrar uma verdade, ela é mais sincera e é singular quando se compara com os colegas seus colegas escritores que foram sobretudo modernistas e que são sobretudo escritores ontológicos, como o caso de Joyce, de Virginia Woolf, de Proust, de Kafka, ou mais próximo de nós, Virgílio Ferreira ou Milan Kundera. A diferença que há e que torna singular a escrita de Clarice Lispector é a ideia de que ela é mais verdadeira do que a própria verdade. Ela procura alguma coisa tão intenso, que está para além da literatura. Na verdade, os temas da Clarice são a origem, a natureza das coisas, a natureza dos seres, a vida, a morte e a linguagem. Para ela, a linguagem é também um mistério e usa como método. Mas ao usar como método, faz isso de uma forma absolutamente como uma experiência profunda de vida. E por isso, muitas vezes se percebe que a obra de Clarice é alguma coisa não só literária. Ao lado da literatura, é uma espécie de obra que é uma obra mística, uma obra de filosofia, é uma obra de ensaio, eu diria que é uma espécie de obra científica. Parece um paradoxo, mas não é. Ela utiliza um método que é, no fundo, o método dos surrealistas. Deixa-se ir atrás das palavras à espera que as palavras lhe tragam uma verdade, lhe tragam a beleza absoluta. Mas, ao fazê-lo, ela fala entregando-se profundamente, como se fosse, de facto, uma mística que se entrega a uma divindade. Hoje perguntamos-nos porque é que esta escrita tão particular de Clarice é uma escrita para os nossos dias. É uma escrita para os nossos dias por contraste em relação àquilo que se passa na atualidade. A atualidade está cheia de imediatismo, de pragmatismo, de velocidade, de superficialidade. O que a obra de Clarice Lispector oferece é exatamente o contrário. É um mergulho na lentidão, na introspeção, na subjetividade, na procura daquilo que é mais profundo, mais íntimo, na relação com o sentido do ser. E é por isso que hoje, por toda a parte, quem é leitor, os grandes leitores, gostam de Clarice Lispector. Há um aspecto que eu gostava ainda de acrescentar. É a questão da alteridade. No túmulo de Clarice Lispector para esse túmulo foi escolhida uma frase em que ela diz, por interposta personagem, que tudo o que queria era estender a mão a outro. E isso é muito interessante que ela diga, porque existe uma asserção de Clarice Lispector, que eu passo a ler, e que sobre a alteridade ela tem uma expressão absolutamente particular. Ela diz: eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros e o outro dos outros era eu. Este aspecto, que no fundo sublinha aquilo que eu disse ao princípio, de que a sua obra é um striptease longuíssimo sobre a exibição, não é a exibição, é a mostra do seu eu,
coloca-se, de certa forma, numa posição oposta àquilo que muitos outros escritores fazem. Os outros escritores costumam fazer, muitos outros escritores costumam fazer exatamente o oposto, que é, desistindo de conhecer o seu eu, procuram nos outros aquilo que não conhecem a si mesmos. E então desistem de si, vão à procura nos outros, na matéria e na vida que nos rodeia, à procura desse encontro. Dão a mão permanente à matéria e aos outros seres para se encontrarem. Tanto este método de Clarice Lispector quanto o método dos outros unem-se num ponto importante. É que todo escritor sério, aquilo que procura e aquilo que quer atingir, é que, a partir do particular, atinge o cósmico. Por portas diferentes, mas toda a gente quer isso, toda a gente que escreve quer isso. E eu diria que a grande razão para que a obra genial de Clarice hoje seja uma obra canónica, indispensável, na mesa dos grandes leitores, é que ela oferece mais facilidade do que os outros escritores. Ela oferece, sendo difícil, ela oferece a facilidade de ir imediatamente ao encontro do discurso sobre o sentido das coisas. Ela dispensa a metáfora, ainda que isto pareça paradoxal. É assim que eu entendo. Entendo que ela dispensa a metáfora, ela invade imediatamente o caminho da explicação, que é a experimentação absoluta daquilo que se faz com a linguagem para se encontrar o sentido do cosmos. Então, o que eu tenho de dizer é muito obrigada, Clarice, por essa obra imensa que nos ensina todos os dias a repensarmos aquilo que somos, o que a literatura pode e como a literatura é um campo aberto a todos os outros saberes e a todas as outras portas que conduzem à sabedoria.